Fala pessoal, hoje nós estamos começando aqui um novo quadro para você que gosta de operar Day Trading e o nome do quadro vai ser Day Trade sem ilusão. Hoje a maior ilusão e uma das mais antigas que existe no gráfico é de que a média móvel ela te diz quando que você deve comprar. Na verdade ela não te diz. Enquanto você está esperando o cruzamento de uma média para entrar numa operação, o institucional já está posicionado. Ele está fazendo a leitura do mesmo gráfico, só que com uma lógica completamente diferente. Vamos entender o porquê disso. Mas antes disso eu vou começar aqui com uma pergunta direta e eu quero saber de você. Quantas vezes você esperou o cruzamento de uma média móvel para entrar numa operação e o preço virou contra você nos próximos candles? Isso não é azar. Isso é matemática. E uma média móvel, ela tem uma função de te trazer os dados passados e ela calcula por onde o preço já esteve e não para onde ele vai. O cruzamento, ele acontece quando a média rápida, ela passa pela média lenta e ela confirma o que o mercado já fez. E você está entrando quando a informação já foi processada, quando os big players já estão posicionados. E eles estão esperando exatamente o seu movimento, que é de um comprador entusiasmado, um cara otimista, que acabou de ver aquele cruzamento das médias móveis. Agora, nem toda média é igual nesse problema. Existe uma distinção técnica fundamental, só que a maioria ignora. A média móvel simples, que é a MMS, aquela que você encontra no Profit, no TradingView, ela atribui um peso igual para todos os períodos que estão sendo analisados. Quanto mais períodos, mais suavizado fica essa linha. E quanto mais suavizada, mais atrasado fica a informação. Para tendência de longo prazo, ela serve, é perfeito. Só que para o day trade, uma média móvel simples, usar ela, né, é como dirigir olhando para um retrovisor. Já a média móvel exponencial, que é a MME, ela dá um peso maior para os preços mais recentes. E ela responde mais rápido ao que o mercado está fazendo agora, nesse exato momento em que você está olhando para o gráfico. E no intraday é a única que faz mais sentido para fazer uma análise técnica. E o dado que prova isso, ele é bem objetivo. Por muito tempo, o cruzamento das médias 9 com 21 foi muito famoso. Muita gente falou desse tipo de cruzamento. E foi considerado inclusive um setup padrão para quem opera no varejo de mini índice. Só que hoje em mercados laterais, esse setup ele gera entre 60% a 70% de entradas falsas. Isso significa que a cada 10 sinais que você seguiu desses cruzamentos, nesse tipo de ambiente, né, mercados mais laterais, de 6 a 7 resultaram em um stop. E não foi por azar, foi por design matemático. E antes de continuar, no final desse episódio, eu vou te dar um parâmetro objetivo, um número específico, que os operadores institucionais utilizam para classificar se o preço está numa região segura de operação ou se ele está em uma zona de distorção perigosa. Guarda esse número e ele vai mudar como que você vai olhar para qualquer gráfico, qualquer análise que você fizer. Então, beleza. Se a média móvel ela não é um sinal de entrada, o que ela é? A média móvel ela é um mapa de consenso de valor. Fixa isso aqui. A média móvel ela representa onde que o mercado concordou que o preço deveria estar no período recente, e não para onde que ele vai, onde concordou que ele deveria estar. E essa distinção ela muda tudo. Quando você diz, o preço bateu na linha, você está lendo o gráfico exatamente como varejo e não como os caras do institucional. Agora, quando você diz, o preço retornou à região de equilíbrio aceita pelos big players, aí beleza, agora sim você está lendo com uma lógica institucional. Não é cosmético, tá? É uma forma diferente de você enxergar o que está acontecendo. Então, as médias que eu utilizo como referência de calibração são as médias móveis exponenciais de 17 períodos e 72 períodos, que são essas aqui que estão na minha tela. A vinho de 17 períodos e a laranja de 72 períodos. A média móvel 17, que é a de curto prazo, ela tem uma filtragem nesse curto prazo, ela filtra o ruído, só que ela mantém a reatividade necessária para o day trade, que provavelmente é o que você está buscando. Já a média móvel 72, ela já captura um contexto de médio prazo. Ela define se a tendência dominante está de compra ou de venda naquele dia que você quer operar. Então a regra operacional ela é bem objetiva e eu vou te dizer aqui em voz alta para você gravar, fixa isso. Compra só quando o preço estiver acima das duas médias. Vendido só quando o preço estiver abaixo das duas médias. Quando o preço estiver entre as duas, fica de fora.
sem operação nesse dia, beleza? E tem ainda a média móvel de 200 períodos, eu vou colocar ela aqui para você enxergar. Essa média, ela opera em outra camada. Ela não é para definir a entrada, é para definir o contexto. Essa média, ela pega o consenso global que as instituições internacionais observam ao se posicionar no mini índice e no mini dólar. A posição do preço em relação à média móvel de 200, ela define o viés estrutural da sessão inteira. E ignorar isso aqui, pessoal, é operar sem saber se você aí está nadando a favor ou contra a correnteza institucional. E é aqui onde a maioria erra pela segunda vez. Quando o preço cruza a média repetidamente, parece que existe muita oportunidade. Só que, na verdade, o mercado não está dizendo isso para você. Parece que ele está ativo, só que na prática o mercado está dizendo que ainda não existe uma tendência bem definida. E se não existe uma tendência bem definida, o cruzamento não é um sinal. É só um ruído. E mercado lateral é o território proibido para quem gosta de operar cruzamentos de médias móveis. É uma decisão técnica correta ficar de fora desse tipo de operação e esperar que o mercado tome um novo direcional para aí sim você seguir. E eu vou te mostrar isso aqui agora. Eu estou no gráfico diário. Deixa eu colocar aqui de volta os 17 períodos. Eu vou colocar aqui no 1 hora. Inclusive eu encontrei um exemplo perfeito para te mostrar aqui. Presta sua atenção nesse mercado lateral. Olha quantas vezes a média móvel cruza, mas ela não entrega um direcional bem claro. Cruzou 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem mais uma, 6. 6 cruzamentos. Só que o mercado não me entregou nenhum direcional. Ele ficou andando de lado. E é nesse tipo de operação que você não deve participar se você enxergar o cruzamento das médias móveis. E agora eu vou te entregar exatamente o que eu te prometi lá no começo. No day trade de mini índice e de dólar, um afastamento maior que 0,3% da média móvel de referência já classifica o preço como esticado. Acima de 0,3%, você não está comprando valor, você está comprando um momentum. E um momentum é exatamente onde o institucional está do lado oposto da sua operação. Ele vende para o varejo entusiasmado, que acabou de ver aquele preço subir forte, e quem toma o fumo, quem toma o stop, é você que está aí. Abaixo de 0,3% de afastamento, você está operando bem próximo ao consenso. E essa é a região onde a entrada tem fundamento técnico real. E esse número muda a forma como que você pode ler o gráfico. Não fica mais aquela lógica de parece que vai subir. A pergunta passa a ser o seguinte: o preço ele está dentro ou fora do consenso? E quando o preço retorna para dentro do consenso, depois de um afastamento, esse movimento tem um nome, que é o pullback. Você já deve ter ouvido falar desse termo, pullback. O pullback hoje é a melhor entrada disponível no day trade, porque você está comprando valor e não distorção. Você está entrando onde o mercado considera o preço mais justo e a tendência ela tem combustível real para continuar aquele movimento. Mas tem uma condição que é inegociável. O pullback ele só é válido quando a tendência maior está confirmada na direção da sua operação. A média móvel 72 e a 200, elas precisam estar do mesmo lado que você quer operar. Elas entregam aquilo que eu te falei lá no início. É uma tendência de médio prazo, mas é uma confirmação ainda mais forte, porque ela pegou mais períodos lá do passado. Então o pullback a favor da tendência é a oportunidade de qualidade. E o pullback contra a tendência é a armadilha com aparência de oportunidade. E aqui está a diferença entre os dois. É o contexto e não o formato do candle. Você pode enxergar qualquer coisa. Um martelo, uma barra elefante, um padrão gráfico de reversão de alta, de baixa. Não é eles que vão te entregar o verdadeiro motivo da entrada. Esse são as médias móveis e o contexto que você está analisando. Pessoal, deixa aqui mesmo nos comentários, eu quero ler o que você tem para me dizer. E me conta aqui embaixo qual que é a média móvel que você utiliza hoje e o porquê. Se você usa cruzamento, me conta aqui também, sem julgamento, eu vou ler e vou te responder. Se você também conhece alguém que ainda opera cruzamento de médias móveis, seja um amigo, um familiar, envie esse vídeo para ele também. Eu tenho certeza que vai agregar muito valor para o método operacional dele. Pode ser que a diferença entre um stop evitável que ele já tinha enxergado várias vezes antes e uma entrada de qualidade na próxima sessão podem vir depois dele assistir esse vídeo. E se você que ficou até aqui, gostou, enxergou que fez sentido esse método e quer se aprofundar ainda mais na sua base operacional, clica no link aqui embaixo que
tá o meu site. Lá você vai ter cursos de nivelamentos gratuitos para quem está estruturando a sua base operacional e cursos avançados de estratégia e gestão patrimonial para quem quer elevar o seu nível. Esse é o caminho que os nossos clientes e os nossos alunos percorreram para sair de um simples cruzamento de médias móveis para começar a operar de fato com referência e valor. Eu fico até aqui e até o próximo Day Trade Sem Ilusão.